O senador Flávio Bolsonaro vai começar a sua campanha, oficialmente a sua campanha, como investigado pela Polícia Federal num caso envolvendo o Banco Master. Mais do que isso, era um caso envolvendo desvio de grana no Banco Master em suspeita de ter financiado a traição contra o Brasil, que foi realizada em meio à conspiração tocada por seu irmão lá fora. O senador Flávio Bolsonaro, durante as últimas semanas, ele repetiu: eu não sou investigado. Investigado, ele citava outros nomes. Diante, inclusive, disso, ele acabou, inclusive, lançando, a gente estava falando aqui da relação ao senador Ciro Nogueira, que não vai com o Flávio, vamos lembrar que o próprio Flávio Bolsonaro jogou o Ciro Nogueira na fogueira. Mas, o Ciro Nogueira que responda. Ciro Nogueira que responda, que é investigado. Agora o Flávio também é. O Flávio vai falar que não é investigado, é o repasse que é investigado. Então, o repasse não tem CPF. Sabe, o repasse não faz reunião. O repasse não liga para Daniel Vorcaro e diz: irmão, estou e estarei contigo sempre. Vamos de novo. Irmão, estou e estarei contigo sempre. Vamos mais uma vez. Irmão, estou e estarei contigo sempre, que foi a declaração do Flávio Bolsonaro para o Daniel Vorcaro, quando já era sabido que o Daniel Vorcaro era um bandido master da República. Então, o ponto é o seguinte: a preocupação da Polícia Federal, a suspeita, que já tinha sido divulgada, inclusive, era que esse dinheiro remetido aos Estados Unidos, ele pediu 134 milhões, recebeu 61 milhões, esse dinheiro remetido aos Estados Unidos tenha sido usado parcialmente, por Eduardo Bolsonaro e aliados, para a sua manutenção, para as suas atividades, no momento que Eduardo Bolsonaro pedia para Donald Trump no ano passado erguer um tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros para livrar o pai dele da cadeia naquele momento. Ou seja, a investigação da Polícia Federal vai tentar entender se o senador Flávio Bolsonaro pediu grana que bancou Eduardo Bolsonaro para conspirar contra o Brasil. É simples assim, essa linha. Esta é a linha que a Polícia Federal vai analisar. Se ao final for descoberto que esse dinheiro foi usado para o filme, simplesmente para o filme, e que houve lisura em todo o processo, a questão vai ser moral, vai ser política, vai ser eleitoral. Do fato de Flávio Bolsonaro ter pedido para o bandido master da República, tanto cascalho assim pedido e cobrado. Mas se esse dinheiro foi usado para bancar a conspiração pela qual Eduardo Bolsonaro, inclusive, foi condenado no exterior, coação aqui no Brasil, coação no curso do processo, mas está no exterior em alto exílio e não vai ser punido enquanto isso, com o green card dado por Donald Trump, se isso envolveu, Flávio Bolsonaro é cúmplice nesse processo. Flávio Bolsonaro se torna cúmplice nesse processo. E para terminar, Fabiola, isso aqui acontece, André Mendonça resolve mover isso, por quê? Lindenberg Farias, deputado federal do Partido dos Trabalhadores, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal, para que isso fosse investigado. Apontava-se para Alexandre de Moraes, que era a pessoa que tinha investigado a questão, que era o relator no caso da coação no curso do processo. Edson Fachin, o presidente, Alexandre de Moraes manda para Fachin para dirimir a dúvida: sou eu ou é o Mendonça que tem o caso do Master? E aí o Fachin falou: é o Mendonça que tem o caso do Master. Muita gente falou: é bom isso, imagina, é bom para o Flávio, imagina. Por quê? Porque aí o Fachin basicamente disse para o Mendonça: toma que a bomba é sua, você não pode sentar em cima dela, porque isso aqui é público. E aí o Mendonça autoriza o inquérito. Então, Fabiola, vão ser cenas fortes os próximos capítulos. Flávio Bolsonaro começando essa campanha como alvo de um inquérito, como um dos alvos desse inquérito da Polícia Federal. Meio-dia e 31 minutos, notícia que acaba de sair, uma notícia extremamente importante, a gente que trouxe as revelações em relação ao pedido de dinheiro direto de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro, a gente tem esses áudios, inclusive, que foram revelados, daqui a pouquinho a gente até mostra esses áudios aqui para você ao vivo, mas a decisão neste momento de André Mendonça, que é o relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal, autorizou então agora a Polícia Federal sobre os repasses ao filme. Eu me lembro bem, Josias, na época que saiu esses pedidos,
Todos os juristas que nós ouvimos aqui diziam, sim, cabe investigação, cabe investigação. E agora André Mendonça decide, cabe investigação e pede à Polícia Federal para investigar. Demorou, não é, Fabiola? Porque, afora esse pedido do Lindbergh Farias, que é ex-líder do PT na Câmara, havia uma solicitação da Polícia Federal, que não é de hoje. Ela já havia solicitado ao Procurador-Geral Paulo Gonet autorização para investigar esse episódio e havia solicitado também ao Supremo. E foi para a mesa do ministro André Mendonça, o mais lógico, porque é ele que está cuidando do caso Master, e ele agora destrava essa investigação. Evidentemente, a Polícia Federal já está cuidando disso. Não tinha tomado formalmente procedimentos, não tinha adotado procedimentos formais, mas já estava analisando esse caso há muito tempo, estava aguardando autorização para formalizar um inquérito, né? Absolutamente necessário, inclusive porque estamos falando, Fabiola, de mais de 60 milhões de reais que o Flávio Bolsonaro mordeu do Daniel Vorcaro. É muito dinheiro, né? Disse que foi para a produção de um filme, a cinebiografia do Jair Bolsonaro. Ocorre que esse dinheiro foi enviado para um fundo que fica no Texas e que é gerido por um advogado de imigração do Eduardo Bolsonaro. Advogado até competente, porque acabou de obter lá o Eduardo Bolsonaro o green card. Como se mantém o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? O pai dele mandou um pedaço do Pix que arrecadou com os devotos aqui no Brasil, para lá, para os Estados Unidos, mas isso é suficiente para manter o estilo de vida confortável que ele tem nos Estados Unidos hoje, o Eduardo e sua família. Então a polícia precisa averiguar isto. Esse dinheiro serviu para outras finalidades? É preciso que a polícia esclareça, que acomode toda essa encrenca em pratos muito bem asseados. E o Flávio Bolsonaro, em 19 de maio, havia prometido, depois de uma reunião lá com o PL, que divulgaria em 30 dias uma prestação de contas, informando muito transparentemente para onde foi e como foi utilizado o dinheiro. Isso foi em 19 de maio. Fez aniversário, a promessa, fez aniversário de 2 meses no último domingo. Hoje já são 2 meses e 4 dias. E nada. Não houve uma mísera explicação do Flávio Bolsonaro em relação ao destino desse dinheiro. Então, virou, de fato, um caso de polícia. E é preciso ser investigado. E é um elemento com o qual o eleitor vai ter que conviver, Fabíola, porque essa investigação não acaba antes da eleição de outubro. E um candidato suspeito, submetido a um inquérito que seja eventualmente eleito, se chegar à presidência da República, o inquérito é suspenso. Então, o eleitor, se optar pelo Flávio Bolsonaro, estará premiando um investigado. Aliás, e nesse caso específico dessa investigação, né, eu acho que o que fica mais forte é que nós temos o áudio disso, né? Nós, eu digo, a sociedade brasileira. Isso que acabou sendo muito polêmico. Inicialmente ele tinha negado, e aí quando surge esse áudio que foi revelado pela imprensa, e todo mundo tem acesso a esse áudio, é o que torna as coisas mais... É fato, né? Evidente, ele não teve como negar. Vamos, inclusive, ouvir esse áudio que motiva, então, a decisão do ministro André Mendonça de pedir uma investigação à Polícia Federal sobre o filme de Jair Bolsonaro. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso. E eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês e o mês seguinte também.
E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. A gente até colocou áudio longo, ele próprio pede desculpas à audiência aí pelo áudio longo, mas o importante, quando ele fala Daniel, ele está falando com Daniel Vorcaro, que está preso, né? Daniel Vorcaro é dono do Banco Master, com uma pilha de acusações de crimes nas costas, e Flávio Bolsonaro mandando esse áudio diretamente para ele, pedindo 134 milhões de reais para patrocinar o filme do pai. Depois veio também, né, uma confirmação dele de que ele foi até a casa de Daniel Vorcaro, depois disso ainda, e disse ele que era para encerrar a relação. Depois veio também uma foto dele ao lado de Sicário, né? Sicário que acabou cometendo suicídio depois de ter sido preso junto com Daniel Vorcaro, e Sicário que era responsável, inclusive, por fazer as negociações, inclusive levar adiante planos criminosos de Daniel Vorcaro. Segundo uma pesquisa divulgada pela Quest, logo após sair esse áudio, 65% dos entrevistados disseram que Flávio errou ao pedir dinheiro ao Vorcaro. Esse áudio, na verdade, né, Sakamoto, é o que motiva essa investigação, né? Vamos lembrar, né, os colegas do Intercept Brasil trouxeram essas trocas de mensagem entre Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro, trouxeram esse áudio, porque a Fabíola tem razão, quando você solta uma mensagem, tem tanta mensagem, lembra da questão do golpe no ano passado, no ano retrasado, era a mensagem do Mauro Cid para lá, para cá, e naquele momento já o que pegava forte era áudio, era outras coisas desse tipo, por quê? Porque uma coisa é uma coisa escrita, que as pessoas têm que botar alguém para narrar, para ler. A outra é você ouvir o tom de voz trazendo proximidade, carinho, afeto entre as pessoas envolvidas, né? Isso muda a questão. Não é, olha, tudo bem, senhor, prazer, meu nome é tal, eu estou aqui em nome do meu pai para pedir, então como é que a gente faz, que procedimento, tem alguma estrutura de pedir apoio, patrocínio para o Banco Master, existe algum edital, como é que a gente pode fazer, né? Como é que tem algum departamento comercial que a gente possa tramitar, e não essa coisa promíscua que a gente ouve no áudio do senador Flávio Bolsonaro. Sabe, a questão não é... Ele fala, a questão é pedir para o banco? Não, você quer fazer o contato, depois bota para pessoas responsáveis para fazer uma articulação. Não, você tem um áudio que inclusive demonstra proximidade, como a gente viu na sequência quando o Flávio não conseguia se justificar. Só que, retomo, uma coisa importantíssima. Flávio Bolsonaro disse que o dinheiro foi para ser usado na produção do filme Dark Horse sobre a vida do pai dele, com Jim Caviezel, né, tudo isso mais. Para ele, esta é a alternativa que para ele é a melhor. Só que não é a alternativa que está coçando, que a pulga atrás da orelha da Polícia Federal está coçando. Que este não é o pior cenário para ele. O pior cenário para ele é se confirmar que esse cascalho do Vorcaro, dinheiro que pode ter sido obtido inclusive de forma ilegal, dadas as investigações que a gente está vendo sobre o Vorcaro, pode ter sido inclusive dinheiro de desvio de caixa público. Vamos lembrar que o Vorcaro teve uma grana do Banco de Brasília, tem uma grana dos fundos de previdência como o do Rio de Janeiro, que é dinheiro de aposentadoria de gari, de professor, de enfermeiro, de policial. Ou seja, esse dinheiro indo para lá e bancando uma articulação, uma conspiração bolsonarista nos Estados Unidos. E isto muda de figura num nível muito grande. Ou seja, alguém que está tentando ser presidente da República pode estar envolvido nisso. E este é o principal. Quando a gente fala que foi para o Dark Horse, é uma parte da história. Precisa ser investigado, e é isso que a Polícia Federal está fazendo nesse inquérito, se o destino do dinheiro foi realmente esse, ou o destino do dinheiro foi para promover uma ação de traição ao Brasil. Se foi, o Flávio Bolsonaro vai ter um problema muito grande pela frente, Fabiola.
Esse áudio, né, jamais vai ser esquecido, né, Josias? Ele está por todos os lugares, foi revelado. Esse áudio pedindo dinheiro da forma como ele pede, né, dessa maneira longa, inclusive, e motiva essa investigação. Essa relação dele com Daniel Vorcaro, eu lembro muito bem também a nossa rainha Mônica Bergamo aqui, já tinha trazido essa história, né? A relação dele com Vorcaro, a Mônica, eu lembro que revelava aqui que Daniel Vorcaro gostava muito, né, de Flávio Bolsonaro. Essa proximidade, a forma como ele fala, o tom de voz, Sakamoto lembrou bem, isso revela muita coisa, né? Sem nenhuma dúvida. No mundo dos negócios lícitos, um certo banqueiro não pode ser tratado como banqueiro certo para pedir dinheiro, né? E no português das ruas, esse diálogo vadio em que o Flávio Bolsonaro pede dinheiro ao Daniel Vorcaro é definido como batom na cueca, né? É aquilo que não pode ser negado. A partir da divulgação do áudio, ficou impossível para o Flávio Bolsonaro desmentir o óbvio. E horas antes ele tinha chamado o repórter que o questionou sobre o pedido feito ao dono do falecido Banco Master, chamou de mentiroso, disse que ofendeu o repórter, disse que era um militante, e aí teve que soltar nota, divulgar áudio, admitindo que sim, pediu dinheiro, e agora faltam as explicações, Fabiola. Ele não conseguiu fornecer as explicações. Um filme como o que foi feito sobre a biografia do Flávio Bolsonaro, isso já foi amplamente analisado, não custa essa dinheirama toda. Ele pediu mais de 130 milhões, obteve 61 milhões de reais, evidentemente mais caro do que os filmes brasileiros que concorreram ao Oscar, mais caro do que produções hollywoodianas. Não faz nexo que esse dinheiro tenha sido usado apenas para isso. Pode até ter servido uma parte para financiar filme. Agora, é preciso investigar o que está por trás da liberação desse dinheiro, para onde foi o dinheiro, como foi utilizado, e isso é um caso de polícia, e é bom que o Supremo tenha autorizado a Polícia Federal a fazer o seu trabalho. Bom, a gente convidou aqui um jurista para nos ajudar a entender, claro, de última hora, essa notícia acaba de cair aqui, e ele gentilmente aceitou nosso convite, professor Miguel Reale Júnior, conosco ao vivo, a partir de agora no nosso UOL News. Vamos lá, professor, a gente falando aqui sobre essa decisão do André Mendonça. Havia dúvidas de que ele poderia, né, pedir o inquérito e pediu. Queria entender como é que o senhor analisa essa decisão do André Mendonça de investigar esse caso. Realmente cabe uma investigação, esse pedido de dinheiro? Bom dia, boa tarde. Bom dia, Fabiola. Eu creio que a investigação ela parte da existência de indícios. Indícios, ou seja, são elementos que são conhecidos e que permitem, por lógica, que se estabeleça o conhecimento do desconhecido. Ora, nós estamos diante de indícios possíveis de uma ilegalidade. E basta a existência de um indício para justificar uma investigação, uma apuração. E os indícios, como já o Josias destacou, são extremamente veementes. Não é? Primeiro, o valor absurdo da participação de Vorcaro na elaboração desse filme. Depois, um outro dado curioso. O Vorcaro já estava com a decretação da liquidação do banco estabelecida, ia muito mal das pernas do banco, ou seja, no dia que antecede a decretação da liquidação, que já era esperada e conhecida pelo mercado e pelo próprio Vorcaro, o Flávio Bolsonaro vai pedir dinheiro. Ou seja, é muito estranho esse pedido de dinheiro para quem está já em vias de ser liquidado, sabidamente liquidado. Portanto, há todo um conjunto, um contexto muito inexplicável e que justifica que se faça uma apuração. Ainda mais com a representatividade que esses fatos revelam, ou seja, é um senador candidato à presidência da República, um filme sobre o ex-presidente da República, bem no momento e no instante em que o banco é decretada, tem a sua liquidação decretada, tudo isso forma a necessidade de uma apuração.
Eu não vejo nenhuma ilegalidade, absolutamente normal. Seria estranho que André Mendonça, diante do pedido da Polícia Federal, com esse contexto, com esses fatos conhecidos, impedisse que se buscassem fatos desconhecidos através de uma investigação. Agora, doutor Reale, nós estamos vivendo um período peculiar, né? Um período eleitoral, e o objeto dessa investigação, ou o protagonista da investigação, é candidato à presidência da República e frequenta as pesquisas numa posição competitiva, né? O Flávio Bolsonaro é ainda um candidato competitivo. Há cuidados que o judiciário, que o magistrado precisa observar numa investigação como essa, ou, independentemente do cenário eleitoral, a investigação deve ser feita de forma a garantir a preservação, até eventualmente, de evidências, de provas. Como o judiciário deve se comportar diante de um caso como esse, num momento delicado de eleição? Que pode ter repercussão eleitoral ao resultado dessas investigações, e por isso eu entendo que deve haver um imenso cuidado da Polícia Federal na manutenção do sigilo. O sigilo é fundamental em todos os casos, e neste mais ainda por causa das repercussões eleitorais, que são insuperáveis muitas vezes, né? Até comprovar que uma notícia vazada não é consistente, pode-se ter um prejuízo irrecuperável eleitoralmente. Portanto, o cuidado imenso tem a ver uma efetiva custódia das provas e da preservação dos elementos que venham a ser apurados, para que não exista exatamente exploração eleitoral com face das investigações que serão realizadas. Esse é o cuidado, um cuidado de preservação eleitoral. E isso só pode ser feito através da maior diligência em não haver qualquer tipo de vazamento. O que não, do outro lado, também não se pode, em razão dele ser candidato à presidência da República, postergar a investigação. Não é porque ele é candidato à presidência da República, com receio de repercussões eleitorais, deixar de apurar. A apuração tem que ser feita, mas com todo o máximo cuidado. Para nesse ponto, né, a gente não sabe como é que vai ser o desenrolar dessa investigação por parte da Polícia Federal. Aí eu tenho duas questões, professor Miguel Reale Júnior. Primeiro, né, quais são os crimes possíveis de ele ter cometido? Quer dizer, ele pediu um dinheiro para alguém alvo de vários crimes aí que está sendo investigado, de corrupção e tudo mais. Isso é um crime? Que tipo de crime é esse? Quais são os erros aí cometidos por Flávio Bolsonaro nesse pedido de dinheiro? E segundo, o senhor está falando aí sobre o processo eleitoral. Se isso vai ocorrer agora, né? Ele vai ser investigado durante o processo eleitoral. Tem algum impacto? Quer dizer, a candidatura dele corre algum tipo de risco? Se no meio, entre primeiro e segundo turno, por exemplo, ele se tornar réu, isso pode impedi-lo de continuar sua candidatura em alguma situação? Não, acho que seria muito precipitado tomar qualquer decisão de impedimento de candidatura por conta de investigação, né? É necessário que existam elementos de convicção muito fortes, e exista só efetivamente uma condenação, que não haverá qualquer tempo útil para que isso ocorra. Não vejo nenhuma repercussão eleitoral, tecnicamente, no sentido de impedimento do prosseguimento da candidatura. Agora, o que crime teria ocorrido? É isso que a investigação vai nos demonstrar. Saber se efetivamente houve esse contrato, se esse dinheiro efetivamente foi para a produção desse filme. São valores muito extraordinários, para ver se não existe aí pagamentos disfarçados para o filme como forma de obtenção de dinheiro até para fins eleitorais. Você dependeria isso sim das investigações. Por isso a investigação, por isso essa apuração. Isso, a sua pergunta mostra como é necessário que exista apuração, para que se aprofundem as indagações,
sobre o contrato, sobre os valores, sobre o filme. Em suma, é um banco liquidado com um passivo vultoso e, evidentemente, que interessa a apuração dos ilícitos eventualmente praticados por Volcaro e a direção do banco, saber quais são os destinos dados a verbas como essas, se não foi também uma forma de desvio de dinheiro, de lavagem de dinheiro, ou seja, é importante que exista essa apuração, como a sua pergunta mesmo demonstra. Ó, para quem está conosco na TV, a gente vai ao intervalo e a gente vai continuar falando sobre isso, né? Esse dinheiro, será que realmente para o filme ou não? O Leonardo Sakamoto tem perguntas também, professor Miguel Reale. Vai lá, UOL no YouTube. Professor, boa tarde. Obrigado aqui pela presença. Professor, porque o que a Polícia Federal vai investigar exatamente é o uso desse dinheiro, a licitude desse dinheiro, não só da origem, quanto inclusive do destino, né? E a gente vamos descobrir se era uma questão ilícita, com alguns problemas morais que aí não tem a ver com a questão da lei, ou se realmente houve desrespeito à lei. Nessa segunda situação, e pensando hipoteticamente, a gente tinha tido a informação de que a Polícia Federal quer entender se esse dinheiro que Flávio Bolsonaro pediu que iria para o filme, na verdade acabou indo total ou parcialmente para bancar as atividades do seu irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, enquanto ele estava nos Estados Unidos, incitando o governo norte-americano a mover sanções contra o Brasil. O deputado Eduardo Bolsonaro acabou sendo condenado por coação no curso do processo a mais de 4 anos de cadeia, né? Está em alto exílio nos Estados Unidos, mas ele acabou sendo condenado por isso. Caso a Polícia Federal descubra e identifique que sim, esse dinheiro acabou sendo usado para bancar as atividades de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, qual que é a punição possível, tanto para Flávio Bolsonaro, que intermediou esse dinheiro, pediu para o Vorcaro, quanto para o próprio Vorcaro? Bom, aí o que entra são crimes contra instituições financeiras provocadas pelo Vorcaro, que leva a caracterização de uma gestão fraudulenta da instituição financeira. Vários fatos já compõem esta configuração da gestão fraudulenta e gestão temerária da instituição financeira. E, ao mesmo tempo, se houver um contrato, é necessário ver se configura-se também falsificação, falsidade ideológica no contrato, que na verdade é um pano de fundo para disfarçar a finalidade efetiva da destinação desse dinheiro. Então são muito mais crimes de ordem financeira, crimes contra as instituições financeiras, que vão poder se caracterizar diante dos elementos que vão ser trazidos. Por isso a importância dessa investigação. A investigação visa a verificação da ocorrência de crimes contra o sistema financeiro, além daqueles crimes que já estão configurados, que já estão constatados, né, pelas suas aplicações, a sua temerariedade na concessão de empréstimos com juros altíssimos fora do padrão de mercado, e outras irregularidades que possam ser verificadas. Essa é uma das irregularidades. Vai se ver por aí quais eram os critérios por via dos quais se geria essa instituição financeira. Mas, doutor Reale, junto com isso, considerando que o Eduardo Bolsonaro foi condenado por coação no curso do processo, se ficar descoberto que esse dinheiro foi para os Estados Unidos para bancar o Eduardo enquanto ele fazia essa atividade ilícita, os envolvidos aqui no Brasil também podem ser punidos no mesmo crime, de forma concorrente, de forma solidária? É necessário que o fato de se dar meios para que ele sobreviva nos Estados Unidos, em si, não é delito. O necessário é ver se há um desvio desse dinheiro e saber em que medida também houve participação, porque qual é o fato? O fato é ter havido coação no curso do processo. É necessário que os coautores ou os cúmplices participem deste fim, dessa finalidade, desse objetivo comum.
o fato de mandar dinheiro para que ele se sustente não quer dizer que esteja se aderindo a esta finalidade, a este fim de coação, de coagir no curso do processo, de estabelecer ameaças e constrangimentos durante o processo. Precisa haver uma união de vontades. A coautoria é sempre um acordo de vontades. Então, não é o fato de dar dinheiro para ele sobreviver lá é auxiliar alguém que está praticando o crime, mas sem que haja prova de que se participa dessa vontade da prática do crime, não existe coautoria.